Olá, gente querida! Hoje é 3 de junho. Nós estamos na última semana da Páscoa, praticamente às vésperas de Pentecostes. E hoje a igreja celebra a memória dos mártires de Uganda do final do século XIX, Carlos Lwanga e os seus companheiros mártires lá de Uganda. O texto do Santo Evangelho é de João capítulo 21, versículos 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, desse texto tão belo do Evangelho de João, eu gostaria de destacar 4 pontos. O primeiro, o fato de Jesus se dirigir a Pedro, chamando-o de Simão. Simão, filho de João, ou Simão, filho de Jonas. João e Jonas são da mesma raiz em hebraico. Esse é o primeiro elemento. O segundo, os verbos relativos ao amor, agapau e fileu. Terceiro, a morte de Pedro. E quarto, o último convite de Jesus. Ora, é muito interessante que Jesus, ao dialogar com Pedro, Jesus não o chama pelo nome de Pedro. Jesus o chama pelo seu nome verdadeiro, Shimon. O nome de Pedro é Shimon, aquele que escuta. E o seu nome, na verdade, em hebraico, é acrescido da partícula ben, que significa filho, e o nome do seu pai, Yohanan. Então, o nome de Pedro era Shimon ben Yohanan, Simão, filho de João. É interessante que Jesus não o chama pelo nome que simboliza a sua função. Pedro foi o apelido que Jesus deu a Simão, muito mais para determinar a sua missão de coordenador do colégio apostólico, aquele que vai conduzir os destinos da igreja depois da sua morte e ressurreição. Jesus não pergunta ao cargo Pedro, Jesus pergunta à pessoa na sua mais profunda intimidade, Simão. Alguns exegetas, alguns estudiosos da Bíblia coligam as 3 perguntas que Jesus fez às 3 negações de Pedro. É possível, perfeitamente possível. É um modo de dizer que o Pedro que negou, agora Jesus o leva ao nível mais profundo, ao nível antropológico, não ao nível do cargo, não ao nível da função, ao nível de coordenador de uma pastoral, de um grupo, de um movimento de serviço. Jesus não se dirige a Pedro, Jesus se dirige à pessoa, Simão, filho de João. Esse é o primeiro elemento. Então, muitas vezes, quando nós estamos feridos, é muito importante que a cura dessa ferida, a ferida da negação, a ferida da traição que Pedro realizou,
A cura dessa ferida só pode acontecer se Jesus chegar ao nível mais profundo da intimidade do ser. E o nível mais profundo, você, por exemplo, que é coordenador de comunidade, coordenador de pastoral, de grupo, de movimento, de serviço na sua igreja, na sua comunidade. O importante não é o cargo que você exerce, é a função, a missão. Aqui, o mais importante é a estrutura humana, a estrutura antropológica que precisa ser tocada pela graça de Deus. O segundo elemento importante no texto de hoje. Jesus faz a primeira pergunta com o verbo agapau. O verbo agapau, daí vem o substantivo agape em grego. Em português nós dizemos ágape. Agape em grego é o amor de Deus, é o amor no nível mais profundo. É também o amor humano qualificado por essa presença de Deus na sua mais profundidade, na sua profundidade maior. Quando Jesus faz a primeira pergunta a Pedro, Jesus pergunta: agapás me? Amas a mim? Agapás me? E Pedro responde com o verbo fileu. Daí vem o substantivo filia, que é o verbo da amizade. Alguns estudiosos dizem que não há diferença de significado entre agapau e fileu. Muito provavelmente há. Agapau é o amor no nível agápico mais profundo, provindo do coração íntimo de Deus. Fileu ou filia é o amor vinculado à amizade, ao gostar, ao querer bem. É como se Jesus perguntasse: Pedro, agapás me? E Pedro respondesse: filô, filô-se. Tu me amas? Sim, Senhor, eu sou teu amigo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, agapás me? Tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, filô-se, eu te amo. No sentido de filia, no sentido eu gosto de ti, eu sou o teu amigo. Então percebam que Jesus pergunta no nível mais alto do amor, agapau, agapás me. Pedro responde no nível inferior. Ele não consegue ainda chegar ao mesmo nível da pergunta de Jesus. Agapás me, Pedro responde, filô, filô-se. Tu me amas? Sim, Senhor, eu sou teu amigo, eu gosto de ti, eu te quero bem. A segunda pergunta, a mesma coisa. Agapás me, Pedro responde, filô-se. Tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de ti. Então, até aquele momento, Pedro não tem condições de responder na sua inteireza, na sua plenitude, a pergunta de Jesus pelo amor. Nós esperávamos que Jesus fosse, no terceiro momento, na terceira pergunta, perguntar com o verbo agapau e Pedro responder com o verbo agapau. Mas acontece exatamente o contrário. É como se Jesus baixasse o nível da pergunta, porque Jesus percebe que naquele momento Pedro ainda não é capaz de responder com o nível mais profundo do amor. A terceira pergunta, Jesus pergunta: Pedro, fileis-me? No caso, Simão, filho de João, fileis-me? E Pedro responde: filô-se. Pedro, tu gostas de mim? Sim, Senhor, eu gosto de ti. Simão, tu és meu amigo? Sim, Senhor, eu sou teu amigo. Então é bonito perceber a pedagogia de Jesus. Jesus percebe que Simão Pedro, naquele momento, saindo da traição, saindo da negação, imediatamente depois da ressurreição, ele ainda precisa se refazer. Ele ainda não pode demonstrar em plenitude o seu amor. Jesus pergunta com agapau 2 vezes, Pedro responde com fileu 2 vezes. Na terceira pergunta, Jesus percebe, é preciso ir ao encontro da fragilidade de Pedro. E aí, na terceira pergunta, Jesus faz com o verbo fileu. Simão, filho de Jonas, ou Simão, filho de João, fileis-me? Sim, Senhor, filô-se. Tu gostas de mim? Sim, Senhor, eu gosto de ti. É bonito, então, perceber a sensibilidade de Jesus, porque Jesus percebe que, naquele momento, Pedro ainda não é capaz de responder plenamente com o verbo agapau. Terceiro elemento que o texto nos apresenta. São João, ao escrever o seu evangelho, a partir do versículo 18, João começa a tratar da morte de Pedro. Quando eras jovens, tu te cingias e tu ias para onde querias. Quando fores velho, outro te cingirá,
outro vai te amarrar e vai te levar para onde não queres ir. E João explicitamente diz: Jesus disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. É bonito que São João Evangelista, de propósito, coloca aqui essa nota sobre a morte de Simão Pedro. Sabemos pela tradição que Simão Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e ele está sepultado nos Campos Vaticanos. Recentemente, indo para a visita ad limina em Roma, nós visitamos a necrópole que está por baixo da Basílica de São Pedro, onde está verdadeiramente o túmulo de Pedro. E foram encontrados restos arqueológicos nos quais estavam escritos: aqui está Pedro. Então é uma tradição muito bem fundamentada, com descobertas arqueológicas que corroboram, que ratificam, que certificam esta tradição. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e foi sepultado ali, onde hoje está a Basílica do Vaticano. É bonito então perceber que somente no martírio é que Simão Pedro de fato chegará ao nível mais profundo do amor, o agape, o agapau verdadeiro. Naquele momento, Simão Pedro não é capaz de responder com o verbo agapau. Mas ao introduzir o tema do martírio, São João está dizendo: um dia Pedro morrerá por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Na morte de Pedro na cruz, aí sim, definitivamente, ele comprova o seu pleno e verdadeiro amor pelo seu mestre querido. O quarto elemento do texto, que me agrada muitíssimo, é a última palavra que Jesus utiliza nesse texto. É quase irônico que depois de tudo, depois de 3 anos de caminhada, depois da ressurreição, depois da morte na cruz, nesse diálogo com Simão Pedro, a última palavra que Jesus diz é: segue-me. Por que será que Jesus quis chamar de novo Simão Pedro para segui-lo? Exatamente porque ele percebeu que Simão Pedro precisava sempre e de novo se refazer. Esse convite é para cada um de nós: segue-me. Mesmo já sendo cristãos, mesmo já sendo batizados, sendo padres, sendo bispos, religiosos, leigos, leigas engajados, Jesus continua sempre dizendo: segue-me. É um convite de Cristo para todos nós. Para a nossa oração, então, vamos retomar estes 4 pontos. Primeiro, o convite não é para o cargo que você exerce na sua comunidade. A pergunta de Jesus, o convite de Jesus é para você, Simão, filho de João. Você, na sua estrutura antropológica mais íntima e profunda. O segundo elemento para a nossa oração: como nós respondemos à pergunta de Jesus sobre o amor? Agapás me, tu me amas? Qual é a nossa resposta? Terceiro elemento para a nossa oração: somente no martírio, somente na entrega plena e total, como testemunho, seja um testemunho de sangue, seja um testemunho miúdo, silencioso e cotidiano, somente aí verdadeiramente demonstramos o nosso amor. E o quarto elemento para a nossa oração: esse imperativo, esse convite de Jesus: segue-me. Também nós busquemos segui-lo. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir, e eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.